A paz do Senhor a todos, sou Ellen Cristina Santana e a palavra de hoje está em Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus perguntou aos discípulos, quem pensavam que era ele. Então, eu te pergunto, quem é Jesus para você? Qual é o significado do que Jesus fez para você na cruz do Calvário? Se você não sabe responder claramente essas duas perguntas, então você estará em sério e grandes problemas. Muitos vivem na ignorância nesta área sem saber quem é Jesus e o que ele representa para nós. Em Mateus capítulo 16, versículo 16 ao 18, Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi com carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu gosto muito deste capítulo. Por quê? Porque este é o fundamento da vida cristiana. O que o Senhor está dizendo a Pedro é que sobre o que você acaba de dizer, Pedro, eu sou o Cristo, Filho de Deus. E sobre isso edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Eu vou edificar, sustentar, levantar, firmar, nutrir e transformar, madurar por todas as gerações para sempre. É isso que Jesus está dizendo. A minha igreja, de quem eu sou, eu, como Cristo, o Filho de Deus, Salvador da humanidade. É por isso que quando não entendemos qual esta identidade do Senhor, vai ficar muito fácil que Satanás possa prevalecer sobre a sua vida. E vai te enganar. Porque Jesus ele está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Não te enganará, não te conquistará, está baseado no conhecimento de quem é o Filho de Deus. A pergunta que o Senhor continua fazendo para todos nós é: quem é Jesus para você? O que eles dizem que eu sou? É isso que Jesus está te perguntando agora. A forma com que respondemos essa pergunta é tão importante, porque a resposta ela vai depender da nossa vida aqui na terra e lá no céu. Vai depender do nosso futuro aqui na terra e lá na eternidade. Pedro ele disse: o Senhor é Cristo. A palavra Cristo significa ungido, empoderado, capacitado para. Ungido pelo Pai, com o Espírito Santo, empoderado e capacitado para levar a cabo a obra que o Pai tinha mandado ele fazer. Não tem nada que Jesus não possa fazer, não tem nada maior e mais forte do que Jesus, não tem nada impossível para Jesus, porque toda a capacidade, todo o poder está concentrado em um só, no Senhor. Fora dele não existe nada mais.
Pedro disse: você é Cristo. Ele estava dando a revelação através de Deus que havia chegado aquele que tinha todo o poder do céu compactado em um único, que é Jesus Cristo. Essa é uma revelação que Deus deu a Pedro naquele momento, né? A força da igreja, ela não está nos bens materiais, nem nas suas riquezas, nem nas suas conquistas, nem na sua família. Tudo isso é muito bonito, muito bom e vem de Deus. Mas a nossa força está baseada no conhecimento e na experiência de quem é Jesus para nós. Esta é a área que verdadeiramente importa. Porque enquanto andamos aqui na terra, vai haver muitos desafios, situações, e vamos necessitar da habilidade que vem de Jesus Cristo. Ele está dentro de nós e Ele nos capacita para resolver qualquer situação adversa que vai nos apresentando. Por exemplo, uma avó tem que saber que Cristo é ungido. Ele tem todo o poder e é capacitado para que, quando ela estiver orando pelo seu neto, ela sabe, tem toda a certeza que só Jesus pode tirar o seu neto dos vícios e das drogas. E que ele seja totalmente restaurado através de Jesus Cristo. Se ela não tem essa fé absoluta, e esse conhecimento, essa experiência diária e consciência de quem é Cristo, o seu neto pode chegar a morrer. Então é muito importante que no nosso caminhar, no seu caminhar, você tome esse tempo para conhecer quem é Cristo, o ungido, Jesus Cristo, o que vive dentro de você. Porque o adversário, ele sempre vai se levantar contra nós e temos que ter essa certeza de quem é Jesus Cristo. Saber de quem somos em Jesus Cristo. Ele é onipotente, onisciente, ele é onipresente, ele é tudo. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele está em todos os lugares, sustenta todas as coisas com o poder e sua vontade. Ele criou o céu e a terra, tudo que ele criou. Ele criou tudo que está na terra, todos os planetas. Criou o universo, criou todos nós e mantém todas as coisas com vida. Com a sua autoridade absoluta, toda essa perfeição em um só homem, Jesus Cristo. Esse homem que andou pelas ruas de Jerusalém, que andou por todo Israel, esse homem que morreu na cruz do Calvário, o homem 100% a imagem de Deus, que na Bíblia é chamado Príncipe de Paz, o alfa, o ômega, o princípio, o meio e o fim. O soberano sobre todos os reis da terra, o que veio e o que há de vir. Filho de Deus, a luz que chega pela manhã. O Cordeiro de Deus, o Jeová Rafa, meu sanador, o pão da vida, o salvador de toda a humanidade, o libertador. Temos um Deus que é vivo dentro de nós, dentro de mim e de você, que tem um coração 100% homem e 100% Deus. Não é menor que o Pai, é a imagem perfeita e semelhança de Deus, soberano, absoluto, que criou todo o universo e que por isso é que podemos ver, pessoas que totalmente consagradas e outras não. É por isso que podemos ver que uns buscam mais a Deus e outros não. É por isso que alguns são mais obedientes do que outros.
a pergunta que define quem é Jesus Cristo para você. Essa pergunta ela vai definir que tipo de vida estamos vivendo agora. Então é muito importante levar tempo para conhecer a Jesus Cristo. Porque quando você entende que Ele é o Filho de Deus, é Deus, o Criador de todo o universo dentro de você e de mim, de nós. Quando entendemos isso, nos rendemos por completo a Ele, a Jesus Cristo. Nos rendemos totalmente. Caímos rendidos de coração completamente a Jesus Cristo. É muito triste saber que tem pessoas com 10, 20, 30 anos dentro da igreja e que não vemos nenhuma mudança e siga igual. Não entendem a eternidade e não sabe que Jesus, que Ele está conectado com a eternidade, com o Salvador do mundo. Renda-se a Deus, peça ao Senhor que te revele quem é Ele, o Filho de Deus, para você a partir de hoje. O que significa a cruz para você? Eu te pergunto. O que significa a cruz para você que está me ouvindo? A cruz é aonde Jesus Cristo morreu para nos libertar dos nossos pecados. O que morreu na cruz era Deus mesmo, 100% homem. É por isso que a Bíblia o chama de Filho do Homem. O que morreu na cruz não foi um homem comum, simples, não. Foi Deus no corpo de um homem chamado Jesus Cristo. A cruz de Jesus tem um impacto, porque quem estava sendo pregado naquela madeira era Deus mesmo, santo, imaculado, sem mancha, o Deus perfeito em amor, quem não tinha nenhum engano, que nunca teve um mau pensamento de ninguém, o Deus tão poderoso, o Criador de todo o universo, do planeta e tudo que está nele, foi o que andou nas ruas de Jerusalém, carregando aquela pesada cruz grande, para chegar no lugar chamado Calvário, e ali terminou crucificado naquela cruz. Esse é Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, que morreu na cruz do Calvário para nos libertar dos nossos pecados. Quando foi que você pensou, amados, no que Jesus fez por você na cruz? Estamos tão ocupados pensando no que é que Deus pode nos dar e esquecemos que Ele é o Filho de Deus, o homem que morreu na cruz para nos salvar. Muitos o conhecem como o provedor, o sanador, o restaurador, o Deus que faz milagres, mas não conhece mais do que isso. Não conhece a Jesus Cristo como o fundador da igreja, não conhece a Jesus Cristo como aquele que prevalece contra as portas do inferno. Por isso que podemos ver pessoas indo na igreja somente para receber bênçãos e não volta nunca mais. É por isso que pessoas são perseguidas pela justiça de Deus e abandonam a fé, saem da igreja. É por isso, porque não conhece a Jesus Cristo nessa área, como o Filho de Deus. Jesus necessita que entendamos quem é Ele como Filho de Deus, porque vamos morrer um dia por causa desse nome, e se nós não conhecemos e não aceitam a Jesus Cristo como seu único Salvador, perecerão para todo sempre, todo século, lá no inferno.
O que faz grande e rico uma pessoa não são suas riquezas materiais e nem bens, são o conhecimento e experiência que tem nesta área. Temos que conhecer a Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para que possamos conhecer o seu coração, para que nós possamos nos render a Ele. Ele deseja se revelar na sua vida. Jesus é o único que ressuscitou do meio dos mortos e necessitamos ter essa certeza, né? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a vossa fé. Ser crucificado na cruz era o mais humilhante, brutal e doloroso. Era uma espécie de espetáculo para muitos naquela época, ver um réu crucificado. Se disse que os pés dos réus estavam pregados a algum centímetro próximo do chão, para que quando o réu morresse, os cachorros pudessem comer a sua carne, os butres, os urubus, comer a carne dos mortos, que pudesse comer o corpo daqueles mortos. Eles queriam humilhar aqueles réus que eram pregados na cruz, até mesmo depois da morte. Mas Jesus foi levado para a tumba, logo depois que foi morto. Ele foi livrado de ser comido por esses bichos. Jesus Cristo morreu na cruz por nossos pecados, mas foi crucificado por ser chamado Filho de Deus. O que não fazia parte da cruz foi a forma brutal que Jesus Cristo foi submetido, pondo nele uma coroa de espinho, um manto roxo nas suas costas, e fizeram piadas, riram de Jesus Cristo. Neste momento ele estava pisando, sapateando na autoridade absoluta de Jesus, não só ali de Israel, mas de toda a terra. Eles rebaixou a Jesus Cristo no nível mais baixo que um cachorro. Por quê? Porque os cachorros eles não eram crucificados. O Filho de Deus réu foi amarrado com correias de couro para que não pudesse se proteger e nem defender. E nem isso Jesus queria se defender. Não queria se defender das chicotadas. Ele foi amarrado para que não pudesse se proteger das chicotadas, das chibatadas que eram nas costas dele. São chibatadas dolorosas, com dores intensas. O chicote era usado para torturar e tinha um mango de madeira, 3 correias de couro, e na ponta tinha 2 bolas de ferro, uns 50 centímetros as correias de couro, e na ponta bolas de ferro. O réu ficava irreconhecível. Todo o corpo ficava destruído, completamente desfigurado, sangrando muito por todo o corpo, dolorosa, com dores intensas. Ele não se defendeu no momento da tortura. Por isso ele é chamado o Cordeiro de Deus. A ovelha, ela sabe que vai morrer, ela vê quando o facão vai degolar o seu pescoço, mas ela fica aí quietinha, não se defende. Esse é o Cordeiro de Deus, perfeito em santidade, nunca teve engano nele, nunca fez mal para ninguém, nunca cometeu nenhum pecado, puro, transparente, inocente, humilde, bom. Esse é o nosso Deus. Sabe por que a igreja está tão fraca? Pela falta de conhecimento de quem é Deus nessa área. Ele é sublime, glorioso, magnífico, e é chamado
Jesus Cristo, Ele está te chamando, fazendo um chamado a todos nós a se consagrarem. Tem gente que diz que é cristão, mas vive uma vida dupla, uma vida oculta no pecado, cometendo adultério, prostituição, fornicação, tendo amizades que te afasta de Deus. Pessoas que diz que é cristão, mas vivendo na hipocrisia, na vaidade, com idolatrias imensa dentro do coração, no engano. São pessoas que estão vazias por dentro. Muitos estão dentro da igreja, mas não estão com Jesus. Hoje, Jesus está te chamando, está com os braços abertos. Jesus está querendo te conhecer, que você conheça o coração dele. Reconcilia com Jesus Cristo, receba a Jesus Cristo como seu único Salvador. Aqueles que já são crentes, que já são batizados, voltem e reconciliem com Jesus Cristo hoje, o único Salvador da humanidade. Jesus, ele quer o nosso coração, Ele quer que o nosso coração seja o altar dele. Renda-se a Ele, se entrega a Deus hoje com todo o seu coração. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida eterna. Somos seus filhos. E nós somos mais que vencedores neles, mas precisamos receber a Jesus Cristo como seu único Salvador e viver uma vida submissa e rendida a Ele. Jesus é digno de ser adorado, digno de ser amado por todos nós. Ele é digno que possamos servir a Ele levando o Evangelho. Jesus, nós devemos adorar a Ele em espírito e em verdade, com todo o nosso coração. Renda-se a Deus. Viva uma vida submissa a Deus a partir de hoje. Amém, amado? Jesus Cristo é tudo na nossa vida. Sem Ele não somos nada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a da sua família.